Bom dia a todos, Shalom, muita paz, muita luz. Meu nome é Antônio César Domingues Edo, espiritualista graalita, leitor da mensagem do Graal na luz da verdade de Abdrushim. Hoje é quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020, 7 horas e 2 minutos, 21 graus, temperatura externa, 25 graus, temperatura interna. Externa, temperatura ambiente. Temperatura interna temperatura do interior da casa, vamos dizer assim. Tem uma diferença, né? A amplitude térmica no ambiente livre, ela varia muito mais, né? A amplitude térmica é muito maior, quanto que no ambiente interno, numa casa, ela varia menos, bem menos, né? É interessante, né? Essa questão de clima, né? Quando há nuvens, né? Também a temperatura varia muito pouco, né? Da temperatura geralmente na época de chuva, né? Dias que ficam nublados, né? Cheio de nuvens, fica uma espécie de um cobertor, né? De temperatura, então ela tem pouca variação térmica. E isso acontece muito no planeta Vênus, né? Que por sinal é habitado por seres humanos, como diz no livro O Livro do Juízo Final, de Roseli de Gonçalves. Eu até, nas minhas notas do Facebook, eu faço uma reflexão sobre isso. Até gravei um vídeo aí no YouTube, já faz algum tempo. Eu estou há um ano no Facebook, no YouTube. No Facebook eu estou desde 2011, então são quase uns 9 anos, né? E então eu falo sobre essa questão de Vênus, que agora descobriram, né? Recentemente uma fosfina, né? Me parece que é isso, uma substância que é indicador de vida, né? Então eles estão muito intrigados com isso, porque eles consideravam que o planeta Vênus era um planeta morto, né? Que tinha uma temperatura superficial de 460 graus, que seria umas 30 vezes maior do que a temperatura média da Terra, que é de 15 graus. E eu sempre refleti sobre isso, né? Quer dizer, desde que eu soube que o planeta Vênus é habitado por seres humanos, que estão no início de desenvolvimento, né? É um planeta que lá não existe pecados, enfim. O ser humano está naquele período infantil, vamos dizer assim, como nós éramos aqui na Terra, no início, né? Há 3 milhões de anos, né? Começamos a encarnar. E então, lá, por enquanto, o raciocínio não fez só a obra nefasta como fez aqui na Terra. E então eu refleti muito sobre essa questão aí de Vênus. Como que pode ser? A primeira detalhe que precisamos observar é o seguinte, que é o albedo. O albedo é o quanto um planeta reflete a luz solar, né? Quanto ela reflete e, por consequência, subtraindo quanto ela absorve. E Vênus, o albedo dela é de 70%, é o maior dos planetas. Então, embora ela esteja a 0,7 unidades astronômicas do Sol, a Terra, o padrão é uma unidade, né? Então, ela está mais ou menos 30% mais próxima do Sol do que a Terra.
ela porque é coberta totalmente de nuvens, espessas nuvens, né? Em alta atmosfera, assim, estão aí uns 40 quilômetros da superfície. Tem mais ou menos, ela varia, né? Nos polos ela é mais estreita, talvez uns 5 quilômetros, e nos polos, ou maior parte da superfície, ela tem uma espessura de chega a 20 quilômetros, as nuvens, né? Possivelmente, eu penso isso, mas são nuvens originárias do vulcanismo, porque lá o que consta tem muito vulcões, tem é, 16 supervulcões, 16 supervulcões que a Terra tem apenas um, né? Que consta que é no Havaí, quer dizer, mesmo assim ele que é no Havaí, que ele tem a base, né, da, do oceano, né? Inclusive atinge uma altura desde a base do oceano de uns 10 quilômetros. Não, uns 10 quilômetros, é por aí. Talvez até um pouco mais. Então esse seria o único supervulcão aí na Terra, enquanto que Vênus tem 16 supervulcões. Então essas nuvens, possivelmente elas são é, ela tem pouca, vamos supor, água, vamos dizer assim, percentual de água, é mais fuligem, enfim, aquelas fumaça, vamos dizer assim, fumaça dos vulcões. E ela faz um efeito estufa. Agora, o grande erro que eu acredito que a ciência comete é o seguinte, que eles tentam explicar que essa temperatura, suposta temperatura, que as naves, sondas que foram lá, poucas, né, sem ser da União Soviética, as Venera, né, que Vênus, que foram lançadas a partir da década de 1960, com uma tecnologia muito mais primitiva do que hoje, e até meados da década de 1980. Então chegaram a verificar, né, tirar algumas fotos de Vênus, deserto, porque lá existe deserto. E até houve um cientista conceituado da União Soviética que disse que, analisando essas fotos de uma das sondas, né, que foram lançadas umas 20 sondas mais ou menos. Quantas? Acho que umas 5, 8 conseguiram pousar no solo e por alguns tempo muito reduzido, assim, coisa de acho que no máximo 1 hora e meia, assim, conseguiram enviar dados, né? Então por algum motivo elas foram destruídas. Eu acredito que são os NTIs, porque lá quer dizer, em todo lugar existem os NTIs, né? Pequenos, médios, grandes. Então não é desejado, pelo menos para essa época, que a humanidade saiba que o planeta Vênus é habitado, né? Então eles provocam muitas coisas, pode desviar a nave para regiões desérticas, as pessoas pensam. Mas existem muitas evidências, né? Teve aquela sonda Magellan, que é o Magalhães, né? Americana, que ela orbitou o planeta Vênus durante uns 2 anos, 1990, por aí, né? Isso já tem uns 30 anos. E por radar mapeou praticamente uns 90% da superfície de Vênus. Foram encontrados canais, né? Enorme, sendo o maior com 7 mil quilômetros, que é o tamanho do Nilo, né? Extensão do rio Nilo. E agora esses canais têm a semelhança de rios, né? Agora, eu acredito que são rios mesmo, né? É que através do radar você só mede a diferença da superfície e vai mapeando o solo, né? E se você vê a depressão, que são as regiões oceânicas, né? E
E é muito interessante. Quem tiver saber mais detalhes, né, essa questão de sobre Vênus, a Wikipedia tem artigos procurando Vênus, a atmosfera de Vênus e a geologia de Vênus. É, então, procurando ir lá, tem muitas informações. Mas esse cientista aí russo, ele faz uns 5, 6 anos, não, acho que até mais, acho que faz por volta de uns quase 10 anos, né? Um renomado cientista, eu nem sei mais o nome dele, né? Que ele afirmou que analisando as fotos que existiam, né, de Vênus, ele constatou que ele constatou que teria vida, quer dizer, teria encontrado um animal. É muito interessante. Um animal em Vênus. E mas ele foi contestado, principalmente por cientistas americanos, que essas imagens eram muito de má qualidade, né, vamos dizer assim. Porque foram feitas com tecnologia bem mais primitiva, daquele de 1970, mais ou menos, né? E, e então eles disseram que não concordavam, né? Ele foi tido assim mesmo, talvez até como um louco, mas ele disse que, segundo o cientista, que isso era a evidência de um animal. Até citou assim com aparência de escorpião e então é isso. Essa foto aí eu inclusive estou até tentando aqui ver se nos meus álbuns aqui eu consigo achar essa foto, porque eu tenho muito registro de fotos no Google Fotos e eu vou tentar aqui localizar e mostrar. Tem os continentes de Vênus. Agora, a questão que seja mais fundamental em relação a Vênus é a questão do efeito estufa, que segundo os cientistas, toda essa temperatura aí, que seria umas 30 vezes, parece que 32 vezes mais quente que a Terra, seria em decorrência do efeito estufa. E eu acredito que pode até se provar que isso é falso. Simplesmente se comparando a reflexão, ao albedo da Terra e com Vênus. Eu localizei essa foto dessa figura que aquele cientista russo disse que seria um animal. Agora eu só quero deixar um detalhe aqui que eu estou no meu computador aqui, né? Então eu não sei se vou conseguir mostrar assim corretamente. Não sei se vai aparecer aí. Vou apontar a câmera. Então essa é a foto do da nave Venera que mostra, né, no centro assim uma figura, uma espécie de mancha que ele identificou como sendo de um animal. Foi contestado por todos, porque a ciência é racional, né? ela, ela, ela prova, ela diz que foi provado que a temperatura é tal. Então foi definido. É que nem formou um dogma.
É que nem um dogma religioso, né? Por exemplo, os concílios católicos, né? Decidiu lá um dogma que a reencarnação não existe. Tá lá, acho que foi lá no ano 500. Ficou, então não existe, acabou. É o ponto definitivo, né? E e que mais? É, então o dogma não se discute. É, então pode existir tanto dogmas religiosos como os científicos. O dogma religioso, né, de a veneração, santidade de Maria de Nazaré também, que foi feito, me parece que no concílio de Éfeso, 400 e pouco, me parece 430, né? Essa santidade. A Maria de Nazaré era um ser humano. Ela teve um romance com o centurião Creolos, e daí gerou Jesus Cristo. Creolos. E essa história está no livro Jesus, o Amor de Deus, editado pela Ordem do Graal na Terra. Vou até mostrar a capa aqui do livro. Jesus, o Amor de Deus, editado pela Ordem do Graal na Terra. Então, os dogmas científicos também são essa questão. Disseram que a temperatura de Vênus é de quanto? 460 graus. Né? A primeira sonda que foi feita, que passou próximo de. É uma espécie de foguete, né? Fez um voo bem próximo de Vênus. Né? Passou acho que uns 3.000 quilômetros mais ou menos. E com o radar, isso foi no início da década de 1960, parece que foi em 1962. Até eu esqueci do nome da sonda. Ela fez um voo rasante, emitiu o pulso de radar e volta. É uma espécie de leitura que faz, lança o radar, né? Vamos dizer, a, a emissão, e depois no retorno ela grava em uma chapa e aí se calcula a temperatura. Porém, eu acredito que esse registro foi do topo das nuvens. Porque é aí que tem essa reflexão da luz enorme, esse albedo aí de 70%. Então eu acredito que aquele resultado tenha só apenas uns 5%, aí é um grande detalhe, uns 5% referente à reflexão da superfície. Porque quando se olha a luz de Vênus, é a luz refletida, né? Agora, essa luz que nós enxergamos, quando olhamos a estrela d'alva, uns 5% é referente à reflexão do solo, enquanto que 95% é do topo das nuvens. Então, somando os dois, dá 100%. Agora, é justamente isso. Se você calcula, se teria 5% de 460 graus, 400, 470, vai dar uns 23 graus assim de temperatura. Se for uns 5%, como eu calculei, então é essa a temperatura. Porque o efeito estufa, temos que considerar que ele pode aumentar, ele certamente aumenta a temperatura, mas é na ordem, eu suponho, assim, de umas 2 vezes. Por exemplo, se não tivesse atmosfera, ou então uma atmosfera mais rarefeita como é a da Terra, né? ela, ela, ela refletiria e coisa de vamos ver. Então, em relação à atmosfera da Terra, que ela é mais rarefeita, o calor, à noite, ele se expande para o espaço. O que acontece? É,
você tem uma variação térmica muito maior. E a temperatura fica relativamente mais fria. Mas, por outro lado, devido a essa atmosfera bem densa, ela absorve menos temperatura. Então, a ordem é o seguinte: o efeito estufa pode ter uma aumenta, vamos supor, a temperatura média, talvez umas 2 vezes, mas não 32 vezes como é em relação à Terra, Vênus em relação à Terra. Então isso analisando o albedo, por exemplo, a Terra, ela reflete, o albedo da Terra é uns 35%. Então, se ela reflete 35%, que é metade de Vênus. Vênus reflete, o albedo dela é o dobro da Terra. Então, quando se fala reflete tanto, né, o albedo, o que sobrou é o que absorve. Se Vênus reflete 70% da luz que incide, né, no planeta, ele absorve só 30%. Enquanto que a Terra, se ela reflete 35%, ela absorve 65%. Então a Terra, embora esteja mais distante, uns 30%, como diz, a unidade astronômica, que é o da Terra, é de 1, né? Que é o básico, enquanto que a de Vênus é 0,7, ou seja, está uns 30% mais próximo. Então, mesmo ela tendo uma distância menor, Vênus, né? ela reflete muito mais. Então, calculando esses dois, essa questão de absorção, de reflexão, fazendo um cálculo pode-se ter uma ideia aproximada de quanto seja a temperatura superficial em Vênus. Eu fiz aí em uma nota do Facebook, eu calculei isso e cheguei à conclusão que a temperatura média em Vênus deve ser de uns 25%. Agora eu até vou mostrar aqui. Aqui é um dos continentes, eu não sei o nome, porque Vênus tem dois principais continentes, né? Vou mostrar uma foto aqui de um continente, é muito interessante. Esse aqui, eu não me lembro, ele tá no Equador. Esse eu acho que esse é o continente maior. Ele deve ter mais ou menos, parece que uns 12 milhões de quilômetros quadrados. Seria mais ou menos um pouco menor que a América do Sul. Me parece que esse aqui é o maior continente lá. Mas eles não supõem, né? Eles só veem a diferença de altitude e através dessa radiotelescópios, né? Até da Terra se consegue, esses radiotelescópios bem poderosos, medir esse nível, né, da superfície de Vênus. Mas não se supõe que tem oceano, né? Tem a Terra de... Deixa eu pegar aqui um livro de astronomia que eu tenho aqui. Muito bom. Fala sobre Vênus, sobre esse continente. Então eu vou indicar aqui. Astronomia. Guia Ilustrado Zahar. Astronomia Ian Ridipat. Eu acho muito interessante esse livro, eu já adquiri, já tem aqui uns 10 anos, né? Vamos ver aqui, Vênus. Quero só ver a questão aqui dos continentes, né?
nome na Wikipedia tem esses nomes aqui. Vamos ver aqui, vamos lá. Vênus, tá aqui umas características de Vênus. Tem a atmosfera, aspectos da superfície. Características vulcânicas dominam a superfície de Vênus. Cerca de 85% dela é de planícies baixas cobertas de lava vulcânica. Naturalmente eles estão vendo só, eles não têm foto reais, né? Tudo que se sabe da superfície de Vênus é através de radar. Então não tem como saber se tem água, se tem vegetação. Porque as fotos que foram feitas foram daquela sonda soviética, as únicas que conseguiram algumas fotos da superfície. E foram exatamente nas áreas desérticas, porque lá também tem deserto. Aí está aqui. O resto consiste em 3 regiões montanhosas, a maior das quais é terra de Afrodite. Então esse continente que eu acabei de mostrando aqui, essa imagem, é a terra de Afrodite. A superfície vulcânica é relativamente jovem. As centenas de vulcões de Vênus e seus extensos campos de lava talvez não tenham mais de 500 milhões de anos. Alguns vulcões ainda podem estar ativos. Como se diz que Vênus é um planeta gêmeo da Terra, possivelmente foram criados simultaneamente. Toda a parte geológica, da flora e da fauna desenvolveu praticamente paralelo, né? Simultaneamente. Agora, nessa última etapa, que é quase menos de 1%, né? Calculando, por exemplo, a Terra. A Terra ela se calcula que ela teria uns 4,5 bilhões de anos desde a sua formação. Enquanto que nós nos encarnamos aqui na Terra há 3 milhões de anos. Então, quanto que isso significa? 0,5%. Né? Então, essa é a última etapa, quando os primatas, né? Os primatas especiais chamados babais, uma raça que é feita especialmente para possibilitar a encarnação de nossas almas. Essa raça ela se desenvolve na última etapa de amadurecimento de um planeta que foi destinado a receber vida, vamos dizer assim, e seres humanos. Porque todos os planetas que têm atmosferas recebem hoje seres humanos. Planetas que têm planetas rochosos, que têm atmosfera, geralmente tem um padrão semelhante com a Terra. E hoje tem muitas pesquisas sobre exoplanetas, já identificado muitos planetas semelhantes à Terra, né? E é incontável o número de planetas habitados. Então a Terra recebe seres humanos há 3 milhões de anos. Há 3 milhões de anos. Então Vênus os primeiros seres humanos. Um livro de Rosélia Monsat chamado Os Primeiros Seres Humanos. Ela explica exatamente como foi a encarnação na Terra, as etapas de desenvolvimento, porque existem os planetas que recebem os espíritos humanos em desenvolvimento, que somos nós, né? Ela tem 5 períodos, né? Aí está falando da Terra exatamente, mas isso é um padrão que segue, aproximado para os planetas que recebem seres humanos, não varia muito. Tem a primeira etapa de nascimento, que vai de 3 milhões a 2,4 milhões de anos. Segundo, crescimento, 2,4 a 1,8 milhões de anos. Terceiro, de amadurecimento, de 1,8 a
1,2 milhões de anos. Foi no final desse período de amadurecimento, que é o terceiro, né? Para ações, que é desenvolvimento, é o quarto período, que é uma evolução de 1,2 milhões de anos, de milhão de anos, a 600 mil anos. Foi nesse período de transição que surgiu Lúcifer, que veio aqui com a finalidade de ligar o nosso raciocínio, para que pudéssemos atuar mais incisivamente na matéria. E foi justamente nesse período que veio a tentação, né? Que infelizmente a mulher caiu. Inclusive eu falo, né, que 99,9% de toda a culpa de toda desgraça foi a culpa da mulher terrena. E hoje ela, infelizmente, vai muito mal, né? Ela não serve a Deus, ela serve a Lúcifer. E Lúcifer tentou a mulher justamente para isso, porque ela era mais intuitiva, né? Se ela caísse, ele teria a humanidade nas mãos. E foi isso, infelizmente, que ocorreu. Bom, então é essa a questão. Eu vou encerrar esse vídeo e vou partir para o segundo, desenvolvendo esse tema sobre Vênus. Então, muita paz, muita luz.